Vamos agora para a parte mais legal de todas. Controle de velocidade de motor CC de 5 volts. Por que a gente vai usar o motorzinho pequenininho? Porque ele funciona com 5 volts, pessoal. Dá para usar motor maior? Dá, mas aí você tem que usar transistores maiores. Tem que aumentar muito a corrente, a potência, porque eles não conseguem funcionar nos níveis de corrente e tensão do Arduino. Agora, se tu tiver uma interface de potência, tu consegue usar o Arduino para controlar o motor que tu quiser. O problema de usar o Arduino diretamente é corrente e tensão. Mas tu pode ter uma placa, tá? Inclusive, isso tem à venda, a gente vai. Eu acho até que eu já mostrei para vocês. Existe para vender shield de controle de motores maiores. Aí o que essa shield faz? Ela usa as correntes pequenas do Arduino na base de transistores. Essa corrente é multiplicada, né, dependendo do ganho do transistor, do tiristor, o que quer que seja, e tu consegue ter potências muito maiores para acionar motores bem maiores. Aí, normalmente, tu vai ter que usar um isolamento de lados de tensões digitais com tensões analógicas, né? Porque se tu coloca o Arduino arriscando que uma corrente inversa de 1 ampere passe pelo Arduino, tu perde o Arduino. Então, tudo isso aí tem que ser pensado, mas existem placas, drivers, que te permitem acionar o motor que tu quiser usando os níveis de tensão e corrente do Arduino. Só que tem que ter amplificação, tá? E tem que ter isolamento. O resto é a mesma coisa. Os motores, na maioria das abordagens em robótica, se usa motores CC, DC, em diversos tipos de locomoção de robôs, movimentação de braços mecânicos, etc. Os motores CC ou DC são cargas indutivas que, em geral, demandam uma quantidade de corrente superior àquela que as portas do Arduino conseguem fornecer. Sendo assim, não podemos ligar esses motores diretamente nas portas do Arduino, pois se o motor demandar uma corrente acima de 40 mA nas portas digitais, você vai queimar e danificar o Arduino, sem medo de errar, tá? Então, não se coloca diretamente. Mesmo esses micromotores de 5 volts. Eles normalmente utilizam corrente de 70 mA e a vazio, se ele está rodando sem carga, ele pode chegar até 1,7 ampere. 70 mA a vazio e em carga plena, né, quando ele tiver que ter mais potência para girar, ele pode chegar a 1,7 ampere. Deus o livre, isso aí tu torra tudo que tiver dentro do Arduino, então não pode. O Arduino só consegue trabalhar com até 40 mA. É por isso que hoje a gente vai usar transistores, por essa razão. Aqui tem especificação do motorzinho, 6.000 RPM, corrente de 90 mA, já é mais do que o dobro do que o Arduino suporta. Continuando. Então, nessa aula, para solucionar a questão da alta corrente, a gente vai usar transistores, que vão amplificar essa corrente, permitindo alimentar o motor DC. Porém, pode ser necessário controlar o sentido de giro do motor, o que nós vamos ver na próxima aula. Hoje, o que a gente vai fazer? Motor gira mais rápido ou gira mais lento? Na aula que vem, a gente vai fazer o motor girar mais rápido, mais lento e no sentido contrário. Então, não percam essa próxima aula, que ela é bacanésima. Regulador de velocidade simples para motores 5 volts de CC de 5 volts. Arduino, protoboard de fios, resistência de 220 ohms, um transistor chip, o 120 ou 122, varia muito pouco, tá? Se tu for baixar o datasheet deles, a diferença é muito pequena. Lembrando que se tu vira o transistor para ti, o emissor é o da... Opa, isso aqui está invertido, né? O emissor é o da esquerda. Só se o chip é diferente. O transistor pequeno, o emissor é o da esquerda. Mas sigam essa pinagem aqui, porque essa aqui tem que estar certa se eu coloquei aqui, tá? O emissor vai ser o da direita, o coletor é o do meio e a base é o da esquerda. E aí, base, vocês sabem o que é, né? Essa corrente que é colocada aqui, ela é aumentada aqui dependendo do ganho
do transistor. Aqui é o diodo 4148. Aqui a gente vai precisar também de um potenciômetro para variar essa velocidade do motor, um motorzinho de 5 volts e a montagem que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Vocês vão ligar o motor de 5 volts numa fonte externa. Por isso que lá no comecinho a gente pediu uma bateria de 9 volts para o motor. Só que no laboratório a gente não vai ficar dando bateria para os alunos usarem porque haja bateria. Então a gente pode usar uma fontezinha. Se vocês quiserem usar a fonte de carregador de celular, usem à vontade, porque o carregador de celular, se eu não me engano, usa de 9 a 12 volts também, tá? Desencapa a pontinha lá e liga no motor. Aí, vocês vão ligar um dos terminais do motor. O motor é bidirecional, não faz diferença qual, tá? O que vai fazer a diferença é o eixo, a direção do giro dele. Aí, vocês vão ligar o outro terminal passando pelo coletor e pelo emissor do TIP. Por quê? Porque essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui é que tem que ser alta. Então, o VCC do motor e esse GND do motor são dele. E o do 4148 também fica ligado no mesmo GND. Por que tem esse 4148 aqui? Para evitar corrente reversa. Para evitar uma corrente nesse sentido aqui. Tá? Então, a corrente vai vir só aqui. Bom, aí na base do transistor do TIP vai sair a modulação PWM. A gente vai usar o pino 9 PWM, resistorzinho de 220, tá? E aqui é que a gente vai fazer vai colocar o Duty Cycle. O potenciômetro na entrada analógica 0 é que vai servir para você fazer essa variação sem ser um for. Essa variação você vai controlar no potenciômetro. Então, dependendo do valor que tu coloca na entrada analógica, vai sair um valor de PWM aqui. Vamos ver isso melhor no código. O potenciômetro vai entrar na entrada analógica 0, o PWM vai sair no pino 9 e o primeiro valor do potenciômetro é 0. Pin mode, transistor PIN, que é o 9, output. Entrada analógica, vocês sabem que não precisa configurar no setup, porque elas já são pré-configuradas, né? O que esse código faz? Ele lê o valor do potenciômetro através da função analog read. Isso aqui é para ler o A0, ler o valor que está ligado no potenciômetro. Esse valor já é sempre um valor entre 0 e 255, então não precisa nem fazer conversão, pessoal. Se vocês lembram da aula de leitura das portas analógicas, vocês vão lembrar que o valor que tu lê é entre 0 e 1023, por isso que tem que dividir por 4. Mas tu não vai precisar fazer uma conversão como foi feita aqui do brilho do LED. Tu só pega um daqueles valores entre 0 e 1023, divide por 4, tá? Vai ter de 0 até 255 no fundo de escala e joga isso direto na função analog write no pino 9. Aí o que vai acontecer? Tu vai variando com o potenciômetro o Duty Cycle aqui na base do transistor. Então, esse motor vai começar com uma velocidade bem baixinha e à medida que tu for aumentando aqui ou diminuindo, depende de onde está o potenciômetro inicialmente, ele vai começar a girar mais rápido ou mais devagar. Eu coloquei essa segunda montagem aqui porque até um tempo atrás a gente não tinha o TIP 122. Aí a gente ligou 2 transistores em cascata. A gente chama isso aqui de Darlington em cascata, para um acionar a base do outro e tu conseguir mais potência, tá? Tipo assim, ó, se tu não tem um chip 122 ou 120 em casa, tu pode usar transistores menores nessa configuração que eles vão te dar um ganho maior. Quando a gente não tinha os chips, a gente fazia assim. Agora a gente tem um chip, então não precisa, tá? Ele já dá o ganho suficiente.
Então, na verdade, a diferença entre essa montagem aqui e essa aqui é só que esse transistor aqui tem um ganho maior, ele já é um transistor de potência, e esses aqui tiveram que ser ligados assim para você conseguir a corrente maior. Ó, aqui eu coloquei o VCC e o GND do motor assim, mas aqui tá bem claro, né? Que tu vai ligar uma fontezinha de 9 volts até 12 volts de um lado e do outro lado no GND tu liga o transistor, para evitar uma corrente no sentido inverso. Se vocês ligarem errado essa montagem, não vai funcionar. Aqui, pessoal, eu coloquei uma foto da montagem. Ela fica grandinha assim mesmo. Ó, aqui vocês estão vendo a bateria. Aí, um lado do motor está ligado no GND. Esse fio aqui está ligado, ó. Esse terminal aqui, que no motor ele tem esse lado vermelho, esse lado preto, é como se fosse o negativo. Esse fio aqui está passando pelos dois transistores, tá? Aí aqui eu tenho o diodo que impede a corrente reversa. O meu GND do motor é o mesmo GND de tudo. É o GND do Arduino. O GND do transistor e o GND do diodo são o GND do Arduino. Ele está usando o GND do Arduino. Aí o potenciômetro também está usando o VCC e o GND do Arduino. O azul, o GND é o amarelo. O GND é o amarelo, que está sendo usado para o motor e para os transistores. E o VCC, que é o vermelho, está sendo usado por eles também para o potenciômetro, mas o positivo do motor usa a bateria. Positivo do transistor tem que estar no negativo da bateria. Aí o positivo da bateria está ligado no terminal, no outro terminal do motor. Esse primeiro é o 137, tá ligado no... Não dá para ver pela foto também, mas parece ser o pino do meio, que é o coletor, tá certo? Tá certo. Na teoria, pessoal, você pode ter as duas partes totalmente isoladas. Essa parte aqui, ó, da base para cá, você só usa Arduino. E do coletor e do emissor para cá, você usa os terminais da bateria, tá? Na prática, na teoria e na prática, você não precisa curto-circuitar esse GND aqui com esses aqui, de jeito nenhum. Aliás, eu nem sei se é isso que tá lá. Ah, tá, ó. Achei aqui o datasheet do 122 e é isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês. É aquela pinagem que tá ali. É aquilo que tinha sido colocado lá. Quando você vira ele para ti, a base é o da esquerda, o coletor é o do meio e o emissor é o da direita, tá? Então, certo. O pote usa o GND da bateria. Não, o pote usa o GND do Arduino, tá? É o contrário. O circuito de potência aqui do motor usa o GND da bateria. E o potenciômetro, como ele está usando a entrada analógica, usa o GND do Arduino. Isso. O GND do diodo e do motor não é o GND do Arduino. Para a gente manter isoladas as partes de baixa potência e de alta potência, tá? Não precisa ser o mesmo circuito. Isso aqui fica com a bateria e isso aqui fica com o Arduino, tá? Para não arriscar queimar nada aí. É que na minha fotografia aqui não está muito claro, né? O potenciômetro está até usando a bateria de 9 volts, entrando no a zero, mas não precisava ser assim. Talvez a gente tenha feito assim porque 10K é muito alto. Pode ser que tenha sido assim.
tenha feito usando os 9 volts ao invés de 5 volts, porque 10K, como 10K é uma resistência muito alta, ela coloca um valor muito baixo na entrada analógica, normalmente. Por isso, Eduardo, por isso que a gente deve ter colocado assim. Eu nem sei se o potenciômetro que vocês receberam é de 10K ou é de 1K, deve ser de 10K. Tentem fazer só usando os 5 volts e o GND do Arduino. Aí, se o motor ficar muito devagarinho, aí vocês usem o da bateria. Não sabe onde vai colocar o GND da bateria? Você vai colocar pro transistor e pro diodo. O GND da bateria fecha assim, ó. O transistor e pro diodo. Vai estar ligado, ó. Aqui, imagina que aqui tem uma bateria. 4001 ou 4007? Pode. O GND do potenciômetro é do Arduino, isso. Assim como a gente fez na aula de leitura analógica, pessoal, não tinha bateria nenhuma. E a gente usava o potenciômetro para variar o LED, lembram? A velocidade de piscagem do LED. O potenciômetro tu pode usar só GND do Arduino e 5 volts do Arduino. Agora o motor não, o motor tem que ser com a bateria por causa da potência.